E hoje com um tema muito importante e que nos chama muito a atenção. Hoje nós vamos falar sobre medicamentos que causam câncer. E essa é uma questão extremamente importante que traz uma reflexão muito importante para a gente e a gente precisa fugir disso. A gente precisa escapar dessa grande cilada que é criada para comprometer a nossa saúde, né? A gente tem visto cada vez mais essa informação chegar. Existe, sim, um grande esquema que ganha bilhões de dólares quando nós estamos doentes. E esse esquema, cada vez, tem prejudicado mais a nossa saúde. Então, é extremamente importante que a gente esteja consciente, que a gente saiba onde a gente está pisando, o que é que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, e o que é que a gente quer para a saúde da gente, para a saúde da nossa família. Isso é extremamente importante. E eu quero dar boa noite. Vou te mostrar agora 6 medicamentos que eu escolhi. Podia ter trazido 60 medicamentos, mas eu escolhi 6 medicamentos que têm a possibilidade de causar câncer nas pessoas. Ou que causa câncer efetivamente, ou que aumentam significativamente as chances da pessoa ter câncer. Lembre-se, o câncer também tem um fator genético. Existe uma propensão genética de se desenvolver câncer. Não quer dizer que você vai ter câncer porque você tem uma propensão genética. Sua mãe teve, sua avó teve câncer, então não quer dizer que você vai ter também. Mas se você já tem uma propensão genética e você está tomando um medicamento que aumenta as chances de ter câncer, você está formando uma bomba relógio dentro de você. E ela vai explodir. Então preste atenção nessas informações. O primeiro medicamento que eu trago para vocês é o segundo medicamento mais vendido no mundo. Estou falando do planeta Terra inteiro, em todos os países, com toda a população desse planeta. Esse é o segundo medicamento mais vendido no mundo. Ele é utilizado para tratar gastrites, refluxo e outros problemas estomacais. Eu estou falando do omeprazol. E você pode encontrar ele com vários nomes, como pantoprazol, losantazol, tinha outro lá, esqueci o nome do outro. Bom, mas são esses medicamentos chamados de inibidores de bombas de prótons. É isso que eles fazem. O que isso significa, Daniel? Eles atuam na parede do seu estômago, reduzindo a produção de ácidos. De verdade, o omeprazol é só um antiácido. Só que em vez dele neutralizar a acidez que foi produzida, ele impede que o estômago produza mais acidez. Esse é o mecanismo dele. Você está tomando um antiácido. Tanto é que o omeprazol nunca vai resolver o seu problema. Nunca vai resolver o seu problema. Você pode tomar omeprazol 10 anos na sua vida. Quando você parar de tomar omeprazol, o seu refluxo volta. Sabe por quê? Porque ele simplesmente reduz a acidez, ele não resolve o problema. Então é uma grande falácia, é uma grande mentira o uso do omeprazol. É uma grande mentira o uso do omeprazol. Tantos medicamentos simples, tantos medicamentos que nascem na calçada, tantos medicamentos que estão na cozinha da sua casa, têm resultado melhor do que o omeprazol, porque resolve o problema do seu estômago. Mas você não se dá conta disso. Sabe o que o omeprazol faz? Ele atua nas células da parede do estômago, chamado de células parietais. E essas células parietais produzem vários tipos de substância. Uma delas é o ácido clorídrico, que é o ácido estomacal, que vai causar queimação, vai machucar a parede do estômago. Bom, muito bem. Essas células parietais, elas também produzem outras substâncias. Entre elas, existe uma substância chamada fator intrínseco. E o fator intrínseco, pouquíssimo conhecido pelas pessoas do mundo, ele é de vital importância para a sua saúde. O fator intrínseco, ele é responsável pela absorção de vitamina B12 no seu organismo. Bom, se você é um carnívoro nato, não deveria ser, mas se você é um carnívoro nato, a sua vitamina B12 está sendo escoada junto com as fezes, porque se você toma omeprazol, porque você tem redução significativa na produção do fator intrínseco. Isso significa que você, mesmo se entupindo de comer carne, você pode ter deficiência de vitamina B12 por causa do omeprazol. Se você é ovo-lacto vegetariano, sua situação é mais complicada ainda se você toma omeprazol, porque a sua carga de vitamina B12 é menor do que de alguém que come carne vermelha, propriamente dito. E se você é vegano, aí o seu problema é ultra pior se você toma omeprazol.
Porque a quantidade de vitamina B12 que você está consumindo é quase insignificante dentro do contexto que você realmente precisa. Importante suplementar. E você já está com uma deficiência assim, no aporte, na entrada de vitamina B12. Aí você toma o omeprazol, que aí ele elimina a possibilidade da vitamina B12 entrar. Nesse caso da baixa de vitamina B12, você tem vários problemas. Eu vou citar 2 aqui, que para mim são os que mais chamam a atenção. O primeiro é a demência, também chamada de Alzheimer. A falta de vitamina B12 leva a problemas neurológicos, entre eles o Alzheimer. E se sua mãe, seu pai ou você mesmo está começando a desenvolver Alzheimer e está ainda por cima tomando omeprazol, saiba, você está piorando o Alzheimer. Você está piorando o Alzheimer por estar tomando omeprazol. Incrível, não é? Mas o seu médico não disse isso. Ele falou, toma esse remedinho para o coração, toma esse remedinho para o pulmão, toma esse remedinho para os rins e toma omeprazol, porque todos eles vão estragar o seu estômago. Mas ele não levou em consideração que a pessoa tem Alzheimer. Está começando a desenvolver Alzheimer. E com a baixa absorção de vitamina B12 causada pelo omeprazol, essa pessoa vai piorar rapidamente. E às vezes você fala assim, nossa, minha mãe estava lúcida até um mês atrás, agora ela piorou tão rápido. E aí você vai olhar, ela começou a usar omeprazol. Preste atenção nisso. Além disso, a falta de vitamina B12 causa um problema chamado anemia megaloblástica. O que significa isso? A vitamina B12, quando a sua célula sanguínea é produzida pela medula óssea, ela é grande, ela tem núcleo, e ela precisa amadurecer para poder transportar oxigênio. O que significa amadurecer? Ela vai se compactar, o núcleo vai desaparecer e ela vai ficar menorzinha. Quem faz isso é a vitamina B12. Se você não tem vitamina B12, você tem um processo chamado anemia megaloblástica, onde as suas células sanguíneas, elas existem, mas elas não têm função de transportar oxigênio. Com isso, você começa a ter vários outros problemas no seu corpo, como má oxigenação do cérebro, como má oxigenação das terminações, né, das extremidades do corpo, como tonturas, como vertigens. Aí a pessoa fala, deve ser porque você tem labirintite. Não é labirintite, é baixa concentração de oxigênio no sangue, porque ela tem anemia megaloblástica, causada pela falta de vitamina B12, que veio do omeprazol. Olha que cadeia de problemas que se desenvolve porque você tem acidez estomacal e não sabe resolver o seu problema, naturalmente. Você é dependente desse medicamento. Além disso, a falta da vitamina B12, a ação do omeprazol na parede do estômago também reduz significativamente a absorção de cálcio pelo organismo. A falta da produção de ácidos, a falta de todos os elementos produzidos pelas células parietais do estômago reduz significativamente a absorção de cálcio. Isso pode piorar estados de osteopenia, levando a pessoa à osteoporose. E a sua mãe e o seu pai estão lá também com osteoporose, os ossos estão frágeis, e estão tomando tantos remédios, aí você está dando lá omeprazolzinho para ele, para não ficar com gastrite, e o osso dele virando uma peneira. Mas por que será que está piorando tanto a osteoporose dele? Por que está piorando tanto a sua osteoporose, eu te pergunto? Será que não é o omeprazol? Pode ser. Causa uma redução também da absorção de magnésio, e o magnésio está muito ligado com o controle da pressão arterial. Aí a pessoa tem a pressão, começa a descontrolar, ficando cada vez mais alta. Cadê o magnésio para controlar essa pressão? Foi embora. Foi embora porque o omeprazol não permitiu a absorção dele, não permitiu a absorção do magnésio. A pessoa começa a ter espasmos musculares, a musculatura começa a contrair. E por que a musculatura está contraindo? Por falta de magnésio. Ele age diretamente na musculatura. Esses são alguns dos problemas que o omeprazol pode causar. Alguns. Agora eu quero falar para você do que não está na bula. Quero falar para você do que não está na bula. Existe uma pesquisa realizada em Hong Kong, e ela usou 60 mil pessoas que usavam omeprazol. Ela acompanhou 60 mil pessoas que usavam omeprazol. É bastante gente para a gente ter um relato. O que acontece? Uma das maiores causas que as pessoas têm de gastrite e problemas no estômago é a presença de uma bactéria chamada H. pylori, ou Helicobacter pylori. Essa bactéria, ela come o revestimento do estômago. Ela não come o estômago, ela come o muco que se forma e protege o estômago contra os próprios ácidos do estômago. Se essa camada não existe, o ácido bate na parede do estômago e causa uma ferida. Essa ferida é uma úlcera.
Então, quando você está tomando omeprazol, o que você está fazendo? Você está reduzindo a acidez do seu estômago. Quando você reduz a acidez do estômago, essa sensação de dor diminui. Então a pessoa fala, nossa, melhorou tanto a dor que eu senti no meu estômago. Graças a Deus eu estou tomando omeprazol e agora parou aquela dor no meu estômago. Só que a bactéria, a H. pylori, ela aumenta, as pesquisas demonstram que ela aumenta 240%, eu falei 240% a chance de você desenvolver câncer do estômago. Muitas pesquisas já mostram que a bactéria H. pylori, ela está envolvida no câncer do estômago. Quando você toma o omeprazol, você não percebe a presença do H. pylori e você não trata o H. pylori. Ou seja, você aumenta 240% a chance de você ter câncer de estômago. Porque você toma omeprazol para o seu refluxo. E eu podia dizer para você aqui mais de 10 plantas que estão nascendo agora no seu quintal, na sua horta, no seu jardim, que estão disponíveis agora na sua geladeira e que poderiam ter resultado melhor do que o omeprazol, sem causar nenhum desses problemas que eu citei para você. O segundo medicamento mais vendido no mundo. Será que não é por isso que as pessoas cada vez mais têm câncer? Será que não é por isso que as pessoas cada vez mais estão desenvolvendo câncer? Porque os medicamentos estão abrindo porta para o desenvolvimento do câncer? O segundo medicamento que eu vou dizer para vocês, que eu vou contar para vocês, é um medicamento que me deixa revoltado. Absurdamente revoltado. Muitas mulheres me mandam mensagem. Muitas mulheres dizem: olha, eu tive câncer de mama. Fiz quimioterapia, fiz mastectomia, fiz radioterapia, e agora o médico disse que para não voltar, eu vou ter que tomar tamoxifeno por 5 anos. 5 anos tomando tamoxifeno só para não ter, para eliminar a possibilidade de você ter câncer de mama de novo. Interessante. Você já leu a bula do tamoxifeno? Pois é. O tamoxifeno, ele causa sangramento do útero. Eu não estou lendo a bula inteira. Eu estou lendo só a parte que me revolta. Ele causa sangramento do útero. Ele causa mioma. Ele causa endometriose. Ele causa ovário policístico. Tudo que as mulheres menos querem na vida. Mioma, endometriose e ovário policístico. E o tamoxifeno causa. O médico não tem piedade nenhuma de receitar um medicamento desse. Causa trombose. Trombose. Causa cirrose no fígado. Ele causa câncer do endométrio. E agora eu não estou falando de uma coisa que não está na bula. Leia na bula do tamoxifeno. Está escrito lá, câncer do endométrio. Isso é justo com as pessoas? Eu estou te dando, olha, você toma esse remedinho aqui para evitar o câncer de mama. Mas não leia a bula não, tá? Porque ele causa câncer no seu útero. Ah, por favor. Isso é um desrespeito com as pessoas. Como é que vai chamar um veneno desse de medicamento? Não é só isso. Ele causa também sarcoma do útero. Sabe o que é sarcoma? Sarcoma é um conjunto de tumores malignos que dá na parede do útero. Então ele causa câncer do endométrio e ele ainda causa o sarcoma uterino. E isso está na bula. Você pode, se você tomar tamoxifeno agora, tira a bula de dentro do remédio e lê. Nossa, será que é por isso que meu útero deu aumentado no último ultrassom? Nossa, será que é por isso que eu estou menstruando mais do que normal? Nossa, será que é por isso que eu estou com mioma agora? Será que é por isso que eu estou com câncer no útero? Não deixe a sua esposa tomar esse medicamento. Ninguém precisa fazer 5 anos de terapia para evitar ter um câncer e abrir a possibilidade de ter outro. Pelo amor de Deus, gente, não tem inteligência nenhuma nisso. Não tem inteligência nenhuma nisso. Dá para evitar? Dá. Tome chás para evitar o câncer. Melhore o seu sistema imunológico. Faça caminhadas. Faça uma prática física. Coma melhor. Coma alimentos orgânicos, integrais. Evite a carne vermelha. Evite o leite. Evite coisas industrializadas. Evite o açúcar branco. Evite a farinha branca. Faça uma vida diferente. Coma mais coisas frescas, coma mais frutas, coma mais verduras frescas. Medite mais. Reze mais.
Seja mais feliz. O que causa câncer nas pessoas é a infelicidade, é a tristeza, é a insatisfação. É isso que causa câncer nas pessoas. Ninguém precisa de tamoxifeno para evitar ter câncer. A próxima que eu vou falar para vocês, essa é para os homens. Você, homem que está me acompanhando agora, eu vou te falar sobre um medicamento que talvez você esteja tomando. Ele é usado para queda de cabelo masculina, para queda de cabelo, gente. Pensa só, que insignificante que é a queda de cabelo dentro do contexto da saúde das pessoas. Para você tomar um medicamento que causa câncer, para você ter cabelo de novo. E ele também é utilizado numa dose bem mais alta para tratar hiperplasia da próstata. Hiperplasia da próstata. Não estou falando de câncer de próstata, não. Ele trata só a próstata inchada, que é um estado normal dos homens. Normal. Todo homem, a partir dos 50 anos, já vai ter, pode ser aos 60, aos 70 ou aos 80, mas ele vai ter a próstata inchada, vai ter hiperplasia da próstata. Mas você vai tomar um medicamento que te causa o quê? Câncer na próstata. Esse medicamento se chama finasteride. Finasteride é o nome desse medicamento. Finasteride. Tem alguns nomes comerciais para ele, mas o princípio ativo é o finasteride. Ele causa... Homens, prestem atenção. Se o seu médico te receitar esta bomba, você manda ele tomar no seu lugar. Porque ele causa falta de desejo sexual. E quantos homens... Não, eu não vou falar agora. Causa falta de desejo sexual, causa impotência sexual. Falta de desejo sexual e impotência sexual. Aí o cara me manda uma mensagem. Fala, Daniel, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não consigo mais ter ereção. Eu não consigo mais ter relação com a minha esposa. Eu não sei mais o que fazer. Me ajuda. Aí eu pergunto para ele, você toma algum medicamento? Ah, eu tomo propanolol para controlar a minha pressão, porque eu já estou com a pressão um pouco alta, e tomo finasteride, que é para controlar a minha próstata. Os dois causam impotência sexual. Os dois. Eu falo para ele, eu não tenho nada que eu possa te dar. Não tem nada não tem uma informação que eu possa te dar. Não tem um medicamento que eu possa te sugerir nesse momento, natural, que reverta isso. Porque você está tomando os dois medicamentos que causam impotência sexual. E aí a gente não tem como fazer para reverter isso. Ah, mas o que eu vou fazer? Bom, se você quer fazer um tratamento natural, aí a gente pode pensar sobre isso. Mas finasteride vai ter que sair dessa linha e o propanolol vai ter que sair dessa linha. Senão você não vai deixar de ter impotência sexual. Mas isso é o de menos, gente. Impotência sexual é o mínimo. É o que não me preocupa nesse caso. De modo geral, as pesquisas mostram que o finasteride, ele reduz, de maneira geral, ele reduz a chance da pessoa ter câncer na próstata. A pesquisa mostra isso. Reduz a chance de ter câncer na próstata. O problema é que se a pessoa já tem câncer na próstata, ele aumenta o risco da pessoa ter um câncer na próstata de grau elevado. Então, se a pessoa tem a propensão de ter câncer na próstata, ou seja, talvez você viesse a ter em algum momento da sua vida câncer na próstata. Aí você começa a tomar o finasteride, aí esse câncer na próstata ele vem com força total. Vem com força total. Se você olhar na internet, tem um monte de site dizendo assim, não, é mentira, finasteride não causa câncer. Não, é bobagem, imagina, aquela pesquisa foi mal feita e não sei o quê. Foi feito com seres humanos. Acompanhou homens com hiperplasia da próstata que tomavam finasteride. E constatou que sim, em alguns casos, ele causou um câncer na próstata de elevado grau. Agora, logo que sai essa notícia, logo vem um monte de... Nossa, pesquisas incríveis feitas em vários lugares dizendo que não, que é mentira. Então precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito cuidado com a informação. Além disso, além de causar o câncer na próstata, ele causa uma coisa que no mínimo é triste, tá? Vamos dizer que realmente é triste, mas que é muito diferente. Finasteride causa câncer de mama em homens. Você sabia que homens podem ter câncer na mama? Pois é, nós podemos ter câncer na mama também, principalmente quando tomamos finasteride. Eu recortei o trecho aqui da pesquisa que eu li e vou ler para vocês. Foram relatados ao FDA nos Estados Unidos, né, que é o Food and Drug Administration, que seria a Anvisa do Brasil, lá é o FDA. Foram relatados ao FDA dos Estados Unidos, de junho de 92 a fevereiro de 95, dados que mostraram que ginecomastia quer dizer formação de peitos de mulher em homens.
peitos femininos. Não é gordinho que fica com a tetinha caída, não tô falando desse, não. Eu tô falando peito de mulher mesmo, em homens, tá? Que ginecomastia foi observado em 214 homens que receberam terapia com Proscar, que é um medicamento cujo princípio ativo é o finasteride. Então, 214 homens relataram que tiveram formação de seios por tomarem o finasteride. Já para começar aí, já não me interessa esse medicamento mais. Depois, essa evidência, né, foi estudada pela uma associação, chegou-se a uma associação do finasteride com câncer de mama masculino. E isso veio de onde? Veio de um estudo realizado pelo Medical Therapy for Prosthetic Symptoms. Gostou desse? Nossa. Ah, muito bom. É um instituto americano médico voltado simplesmente para câncer na próstata, tá? Qual foi o resultado que eles encontraram? A taxa de câncer de mama masculino neste estudo para homens que tomaram finasteride foi 4 em 1.554 participantes. Você pode falar assim, nossa, mas de 1.554 pessoas, só 4 tiveram câncer de mama masculino? Isso é muito pouco. Se você olhar no contexto geral da população americana que tem câncer de mama masculino, esse resultado é 200 vezes maior. 200 vezes maior. Quando você toma finasteride, você tem 200 vezes mais chance de ter câncer de mama masculino. 200 vezes mais chance de ter câncer de mama masculino. Essas duas informações que eu trago para vocês, do câncer da próstata e do câncer de mama masculino, foram coletadas em pesquisa científica. Essas pesquisas existem e comprovam. Você, mulher que sofre de menopausa, está na menopausa, aquele calorão, e resolveu fazer uma terapia de reposição hormonal. Bom, entre todos os problemas que a terapia de reposição hormonal pode causar, a gente tem um risco elevado de câncer. Eu escolhi um medicamento chamado Livial. Ele é para menopausa. Eu escolhi o Livial por quê? Porque ele tem pesquisas mostrando a relação dele com câncer, tá? Então, o que está na bula do Livial? O que está na bula do Livial? Ele causa coágulos em vasos sanguíneos. Significa que vai formar coagulação do seu sangue, pode entupir um vaso sanguíneo seu no cérebro e você ter um derrame. Pode entupir uma veia coronária e você ter um infarto. Isso só porque você está tomando esse medicamento para controlar os calores da menopausa. Segunda coisa, pode causar ataque fulminante do coração e derrame cerebral. Para mim já não parece nada favorável. Nem pouco. Nada favorável tomar. Mas são os calores da menopausa e por isso eu tenho que me expor a esse risco. Existem plantas, eu tenho alunas que não fazem, só usam plantas medicinais e controlam tão bem a menopausa, recuperaram lubrificação vaginal, desejo sexual, libido, acabaram com os calores, com a irritação, dormem bem, não tem sudorese, tá uma coisa maravilhosa, só usando plantas medicinais. Nenhuma das plantas que elas usam pode causar derrame ou ataque cardíaco. Nenhuma. O Livial ainda pode causar... E esses aqui que eu estou falando para vocês, eles são efeitos colaterais comuns para muitos medicamentos de terapia de reposição hormonal. Se você faz hoje terapia de reposição hormonal, abre a caixinha, tira a bula e leia a bula. Hoje, o desafio de hoje é leia a bula. Ela pode causar demência. Isso, chama Alzheimer. É declínio da função mental com perda de memória. Alzheimer. Então você resolve a sua menopausa, que bom, você não vai nem lembrar que você tem calores, entendeu? Que você tem Alzheimer. Aí você não lembra mais que tem calores, não lembra mais nada. Gente, é um absurdo, não tem nada de inteligente em fazer uma terapia dessa. Tem nada de inteligente numa terapia dessa. E aí, na bula dele, eu gostaria que você lesse a bula do Livial, está escrito: risco aumentado de câncer do endométrio, de câncer de mama e de câncer nos ovários. Câncer do endométrio, de mama e dos ovários. Você acha que vale a pena arriscar a sua saúde para tratar os calores da menopausa tomando um medicamento desse? Eu te pergunto agora, eu quero que você faça uma reflexão. Olha para sua família.
Você, mulher que está na menopausa, que está me assistindo agora, olha para sua família, olha para o seu marido, olha para os seus filhos, olha para os seus netos, olha para a sua vida. Vale a pena arriscar ter câncer do endométrio, câncer do útero, câncer do ovário, simplesmente para tratar os calores da menopausa, que você poderia ter tratado com plantas que nascem no seu jardim, com plantas que nascem na calçada da sua casa, que nascem num terreno baldio, que podem estar plantadas no seu quintal. Você acha que vale a pena arriscar a sua saúde? É como eu disse, você não ter a informação, não saber o que fazer e não tomar a decisão de mudar, pode ter o custo mais alto da sua vida, pode custar a sua própria saúde. É por isso que é tão importante eu estar aqui hoje falando com você, para te alertar de tudo isso, para abrir as suas perspectivas para o que realmente pode acontecer na sua vida, porque isso é uma realidade verdadeira. Porque se não fosse, não estaria nas pesquisas científicas. Porque se não fosse, não era obrigatório estar na bula do seu remédio. Está na bula do remédio porque é uma realidade verdadeira. Então preste atenção. Preste atenção nisso. Enquanto ainda é tempo. Bom, eu quero fazer um alerta para os pais agora. Você que é pai e teve o filho diagnosticado com TDAH, que agora é uma febre do TDAH, né? Eu acho que estão... eles diagnosticam... A criança falou não, é TDAH. A criança não dorme direito, TDAH. A criança não presta atenção, TDAH. Eu acho que os terapeutas, especialistas nisso, os psicoterapeutas, os psicólogos, psiquiatras, os professores nas escolas deviam ser um pouco mais cautelosos antes de dar um diagnóstico de TDAH para uma criança e antes de receitar para ela um medicamento que pode causar tantos problemas, tantos efeitos colaterais, que é a Ritalina. Eu sei que existem crianças que realmente têm TDAH. Eu sei que existem crianças que realmente precisam ter um controle mais emocional, mental, tudo mais. Eu sei. Mas eu vou dizer para você, se você ler a bula da Ritalina e olhar bem profundamente nos olhos dos seus filhos, e eu acredito que a sua consciência pesa em dar um remédio desse para ele. Eu sei que você pode estar cansado de lidar com essa criança, eu sei que você pode estar cansado de lidar com os pais dos amiguinhos deles que reclamam que eles não param na sala de aula, que eles não deixam o outro estudar. Eu sei que você está cansado de ouvir os professores, o diretor da escola reclamando que o seu filho é problemático. Eu sei que você está cansada de ter problemas na festa de Natal, porque tem sempre aquela cunhada que reclama que o seu filho é mais agitado que os outros. Eu sei que você está cansada. Mas será que a Ritalina é o que vai resolver o problema do seu filho de verdade? Dopá-lo com Ritalina? Será que é isso que você espera para o seu filho? Será que a gente não consegue alternativas para isso? Hoje tem tantas pesquisas mostrando o equilíbrio de ômega 6 e ômega 3 no organismo podem trazer resultados fantásticos. Alguns florais, alguns óleos essenciais, trazendo resultados incríveis. O problema é a agitação. Nossa, mas tem plantas medicinais incríveis para tratar a agitação, para melhorar a concentração. Óleos essenciais são fantásticos. Você já tentou tudo isso antes de dopar o seu filho com Ritalina? Você já tentou tudo isso? Talvez você não tenha tido a oportunidade de tentar. Talvez você não tenha tido a informação, ninguém te deu a informação de que talvez houvesse uma alternativa que não fosse a Ritalina. E você esteja usando esse medicamento, feliz até porque seu filho está mais calmo, que está tudo mais tranquilo, que você tem mais tempo para resolver seus problemas, que as pessoas não estão reclamando mais tanto. Mas reflita. Se você ler a bula da Ritalina, eu selecionei alguns dos efeitos colaterais que mais me revoltam na Ritalina, que é causar depressão na criança. Causa depressão, porque é um depressor do sistema nervoso central. Ele dopa a criança. E aí ela tem depressão. Causa alucinação na criança. A criança que toma a Ritalina está sujeita a ter alucinações. Está sujeita a ter convulsões, a movimentos descontrolados. A criança começa a ter, apesar do medicamento ter a função de controlar o emocional dela, o comportamento dela, ela pode ter um efeito contrário e a criança começar a ter ataques de nervosismo e de raiva. Sabe o que vai acontecer quando ele tiver os ataques de nervosismo e de raiva? Apesar de ser um efeito colateral do remédio,
A primeira coisa que o médico vai fazer é aumentar a dose da Ritalina, para ver se controla a criança. Porque ela está tendo ataques de nervosismo e raiva. E é relatado, infelizmente, principalmente na adolescência, pensamentos suicidas e suicídio. Principalmente na adolescência. Pensamentos suicidas e suicídio. Por conta do uso da Ritalina. Não, não é legal. Não é nada agradável ter que falar sobre isso, mas é verdade. Tá na bula, eu não estou inventando. Leia a bula. Tá lá, comportamento suicida, pensamento suicida, suicídio. Então, cada pai e cada mãe tem que tomar a decisão que precisa tomar. E fazer aquilo que tem que fazer. Não tem jeito. Se você achar que o melhor para o seu filho é dar a Ritalina, então faça o que você tem que fazer. Mas se você quiser tentar alternativas, eu te garanto que existem caminhos para ter uma melhora significativa no comportamento deles. No estado emocional, no estado psicológico deles. A gente consegue melhorar. Mas não é fácil? Não é um caminho fácil. Mas é um caminho possível. Não existem promessas. Não faço promessa para ninguém de que vai curar, de que vai resolver. Não tem promessa. Tem possibilidades. E a gente pode seguir por esse caminho. Tá? Dentro do contexto do câncer, né? Mas peraí, você estava falando de câncer? Ritalina causa câncer? Vou ler para você o resultado de uma pesquisa que eu encontrei. Eu vou ler aqui, tá? Porque é mais fácil do que eu tentar lembrar de tudo aqui. É o seguinte. Pesquisas demonstram que em crianças que usam Ritalina por 3 meses, elas já apresentam danos nos cromossomos que indicam a possibilidade de câncer a longo prazo. Essa pesquisa foi feita o seguinte, o cara pegou 10 crianças, pegou um conjunto de crianças que estava utilizando Ritalina pelo período de 3 meses. Então, você toma o sangue da criança antes do tratamento e depois de 3 meses. Quando você compara os cromossomos dela, nosso DNA, o material genético, está no núcleo da célula. Quando você compara, você verifica que os cromossomos das crianças que estavam tomando Ritalina, eles têm deformação. Pra você ter uma ideia, quando a gente tem câncer de pele, por que as pessoas têm câncer de pele? Bom, a célula de pele está lá, feliz, faceira e feiticeira, ela está ótima lá. Você toma sol, o raio ultravioleta, ele penetra a sua pele e vai até a camada mais profunda de pele. Quando ela chega lá na camada profunda de pele, tem as células que estão se reproduzindo muito rápido. Quando as células se reproduzem muito rápido, elas estão sempre em risco de ter defeito de formação no material genético. Mas é raro acontecer. Quando acontece, nesse caso da célula de pele, acontece quando o raio ultravioleta acerta o material genético. E aí a célula está se dividindo, nessa hora tem uma deformação do material genético. Uma dessas células é uma célula de câncer. Célula de câncer se reproduz muito rápido, começa a formar nódulos, começa a formar os benditos do câncer, dos cânceres de pele. Pode ser melanoma ou não melanoma, mas pode causar câncer de pele. Então é quando o DNA deforma é que a gente tem a possibilidade de causar o câncer. E essas crianças tomando 3 meses de Ritalina já tiveram a deformação no material genético. Com 3 meses de Ritalina, que eles estão tomando Ritalina há 5 anos já. Pesquisadores do Centro de Câncer da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, recrutaram uma dezena de crianças com TDAH para o estudo. As crianças tinham cerca de 8 anos de idade e tinham sido, para elas, foi prescrito Ritalina. Elas não tinham começado a tomar Ritalina. Então, coletaram as amostras de sangue antes delas começarem a tomar e os 3 meses depois, como eu falei para vocês. Os glóbulos brancos delas foram testados quanto a danos nos cromossomos, usando vários métodos de teste. Descobriu-se um aumento 3 vezes maior do nível de danos dos cromossomos nas amostras colhidas depois que as crianças começaram a tomar Ritalina. Lembra que eu falei para vocês? É normal ter alguma deformação, mas essas crianças tinham 3 vezes mais. Isso significa 300% a mais de danos no DNA. 300% a mais de dano no DNA. Sabe qual é o resultado disso? Leucemia. O resultado disso é abrir a possibilidade do seu filho ter leucemia. Ah, mas pode ser que não aconteça. Realmente pode ser que não aconteça.
Pode ser que seu filho tome Ritalina por 20 anos e não aconteça. Mas sabe o que é o mais assustador de tudo? Pode ser que ele tome por 3 meses e aconteça. A gente não sabe quando vai acontecer. Lembra que eu falei dos efeitos colaterais acumulativos, que você não vê acontecer? Você não vê que as plaquetas diminuíram, você não vê que os ossos estão ficando porosos, você não vê que o Alzheimer está acontecendo, mas está acontecendo dentro de você. Você não percebe que a sua diabetes está aumentando por conta do medicamento, mas está acontecendo. E nesse caso, você não vai perceber que o seu filho está entrando nesse processo, porque não dá para ver. Os exames são caríssimos para você fazer o exame de DNA dele. É caríssimo. Ninguém vai fazer. Você só vai saber que deu errado quando ele já tiver com leucemia. Pra você ter uma ideia, no Brasil, uma pesquisa, um dado estatístico, no Brasil, nos últimos 10 anos, o consumo de Ritalina aumentou 775%. Nos últimos 10 anos, o consumo de Ritalina no Brasil aumentou 775%. Eu fico pensando, será que o número de crianças com TDAH aumentou 775%? Onde estavam essas crianças na minha época, que nem se falava de TDAH? Onde estavam essas crianças há 10 anos atrás? E isso aumentou 775%? Eu acho um absurdo. O último medicamento que eu trago para vocês, a informação, é um medicamento muito comum, usado muito no Brasil também, que é a hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida é um diurético. Sim, gente, pelo amor de Deus. É um diurético. Sabe o que diurético faz? Faz você fazer xixi. Gente, pelo amor de Deus, você realmente precisa de um remédio para fazer xixi? Quantas plantas medicinais têm o mesmo efeito que a hidroclorotiazida, têm o mesmo efeito que a losartana? Tem o mesmo efeito diurético. Gente, se você usar dente de leão, ele aumenta a sua produção de urina em 5 horas. Se você tomar crajiru, é um aumento de 80% na produção de urina. Você precisa de losartana? Você precisa de hidroclorotiazida? Ah, por favor, para fazer xixi. Toma um suco de cana do brejo. Além de hidratar você, melhorar o potássio do seu sangue, melhorar o cálcio do seu sangue, melhorar todos os padrões do seu sangue, ainda te faz o efeito diurético que você procura. Precisa mesmo de hidroclorotiazida? Eu pergunto para você. Toma um suco de chuchu para você ver quantas vezes você vai no banheiro no dia. Faz esse teste, faz um suco de chuchu e vai ver quantas vezes você vai no banheiro. Porque chuchu é diurético. Porque hibisco é diurético. Não precisa, gente, não precisa disso, pelo amor de Deus. Olha, se você ler a bula da hidroclorotiazida, tem vários efeitos colaterais. São dezenas e dezenas de efeitos colaterais. Eu separei alguns aqui que, para mim, me chamam muito a atenção. Um deles é a anemia hemolítica. Anemia hemolítica é quando as suas células vermelhas do sangue morrem, elas se rompem. E aí você entra no estado de anemia, chamada anemia profunda, por causa da hidroclorotiazida. Se você usar crajiru, além dele ter o efeito diurético incrível, ele ainda melhora as suas células sanguíneas. Ele trata a leucemia, ele trata a anemia. Nossa, verdade, verdade. Sabe por que você não sabe disso? Porque você não procurou a informação no lugar certo. Porque você não sabe o que fazer. Você não sabe como fazer. É por isso que você não sabe disso. Você toma... Olha só, eu vou descrever um quadro para você. Presta atenção. Hidroclorotiazida. Sua mãe ou seu pai, ou você mesmo, começou a ter hipertensão arterial. A pressão começou a subir, fui no médico. Ele me receitou um remedinho. Qual foi? É só um diuretiquinho, um diuréticozinho que ele me deu. Qual é? Hidroclorotiazida. Legal. Aí ele começa a tomar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses ele fala assim, nossa, tô enxergando estranho. Tá meio estranho para enxergar, acho que eu vou no oftalmologista. Vai no oftalmologista, o médico olha e fala assim, nossa, sabe o que aconteceu? O senhor tá com glaucoma. O problema é glaucoma, nós vamos ter que operar o seu olho por causa do glaucoma. Sabe o que causou glaucoma? As pessoas vão dizer assim, mas é normal da idade, né? É normal ter glaucoma, né? Na idade, depois de 60 anos, é normal ter glaucoma. Não é normal. A hidroclorotiazida causa glaucoma. E você nunca vai imaginar que o glaucoma que o seu pai está tendo agora e que vai ter que operar é por conta do diuréticozinho que ele toma para controlar a pressão. Porque o seu médico não disse que causava glaucoma.
E às vezes o seu pai já está com um processo de catarata, já está com um processo de glaucoma começando, aí toma hidroclorotiazida e perde a visão. Vai para a mesa de cirurgia. Vai gastar lá 4, 5 mil reais para botar uma lente de gelatinosa no olho. Ou vai esperar 3 anos por uma cirurgia no SUS. É justo com o seu pai? É justo com a sua mãe? É justo com você isso? Me parece nada inteligente isso. Outro problema que hidroclorotiazida pode causar: pancreatite e hiperglicemia. Sabe o que faz isso tudo? Diabetes. Pancreatite é inflamação do pâncreas. O pâncreas inflama, não produz insulina como deveria. Aí você tem uma hiperglicemia, ou seja, a taxa de açúcar do sangue começa a subir. Aí você vai no seu médico, fala, doutor, minha glicemia está alterada. Nossa, é verdade. Vamos entrar com uma glifage. Vamos entrar aí com uma glifagezinha para ver se segura. Você não precisa de glifage. Você não precisa de glibenclamida. Você não precisa desses medicamentos. Você precisa parar de tomar hidroclorotiazida, porque é ela que está causando diabetes em você. Aí você vai entrar na pré-diabetes, vai entrar na diabetes inicial, daqui a pouco está tomando insulina, mas não parou de tomar hidroclorotiazida. É justo? Acha justo? Para mim é no mínimo estranho. E aí, mas você falou que causa câncer, Daniel? Causa. Não está na bula da hidroclorotiazida ainda, mas a Anvisa já lançou um aviso de que as empresas que produzem hidroclorotiazida devem colocar na bula do medicamento o risco aumentado de câncer de pele. Isso mesmo. A hidroclorotiazida, ela causa fotossensibilidade. O que significa isso? Significa que a sua pele fica mais sensível aos raios solares. Lembra que eu expliquei que o que causa câncer de pele é o raio ultravioleta? Pois muito bem. A hidroclorotiazida, ela deixa a sua pele mais sensível aos raios solares. Sabe qual é o número de pessoas que estão aparecendo nos médicos, nos dermatologistas, com câncer de pele não melanoma? Câncer de pele melanoma é aquele que fica preto, fica escuro. O não melanoma, ele fica branquinho, você nem percebe na pele. Fica uma manchinha mais clara, assim, na sua pele. Aí você fala, nossa, que manchinha será essa? Câncer de pele. Idosos estão morrendo de câncer de pele. Câncer de pele, ele é o câncer que mais ocorre no Brasil. 30% dos cânceres que as pessoas têm no Brasil são câncer de pele. E a maioria não melanoma. Causados pela fotossensibilidade gerada pelo uso desse tipo de medicamento. Ah, mas é só a hidroclorotiazida que causa? Não, tem um monte de outros diuréticos que também causam esse problema. Só para você fazer xixi. E agora você tem câncer. Só porque o seu médico encanou que você tinha que fazer xixi para dar uma aliviada, para reduzir o sódio. Gente, vai reduzir sódio? Tem tanta planta que reduz sódio. Tem tanta planta, aumenta o magnésio, tem tanta planta rica em magnésio. O magnésio contrapõe o sódio. Tantas coisas você poderia fazer de maneira natural, na sua casa, você mesmo, fazendo um suco, fazendo um chá, uma tintura, você poderia ter resolvido. Agora, a decisão de tomar hidroclorotiazida, de dar hidroclorotiazida para a hipertensão do seu pai, da sua mãe, para a sua hipertensão, a decisão de dar Ritalina para o seu filho, a decisão de você tomar o Livial ou qualquer outra reposição hormonal para a menopausa, a decisão de você usar o finasteride para tratar a sua próstata ou para recuperar os seus cabelos, a decisão de tomar o tamoxifeno para não ter câncer de mama, a decisão de tomar o meprazol para resolver o seu problema do estômago é sua, e somente sua. Ninguém te obriga. Nem o médico te obriga a tomar. Você é que escolhe o que você quer para a sua saúde. Você é que escolhe o que você vai tomar ou não vai. Mas perceba, a vida que você vai viver no seu futuro é resultado das escolhas que você fizer hoje. Eu trouxe 6 medicamentos aqui e poderia ter trazido muitos outros. E não é só isso. Medicamentos que causam demência, medicamentos que causam osteoporose, medicamentos que causam suicídio, medicamentos que causam convulsão, medicamentos que causam anemias profundas, medicamentos que causam leucemia, medicamentos que causam problemas que ninguém quer ter e que ninguém precisa ter.
Basta fazer as escolhas certas. Continue acompanhando o canal, continue acompanhando as nossas informações. Mas se você tem a possibilidade, mude a sua vida. Quanto mais cedo você fizer essa escolha, quanto mais cedo você fizer essa mudança, melhores resultados você vai ter ao longo da sua vida. O que você vai experimentar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, é resultado do que você fizer hoje com a sua saúde. Então, vamos juntos criar uma nova realidade. Deixe as plantas medicinais trabalharem a seu favor. Torne-se autor da sua própria saúde. Transforme a sua realidade, transforme a sua saúde, transforme a sua vida com o poder que a natureza nos oferece. E que eu possa estar caminhando ao seu lado nessa jornada. Um grande abraço, um abraço imenso a todos vocês e que nós possamos estar juntos.